Oi, Marcos. Deixa eu te Oi, falar Ina, uma olha, coisa. Melhorou? sim, eu acho que é melhor. Olha, melhorou, mas talvez eu acho que eu poderia deslogar e se por acaso eu quiser falar alguma coisa, apesar, Ana, acho que não, que tem bastante gente que vê o seminário pelo meu Instagram também. Melhor não. É melhor Caiu não. o Zoom. Então, o pessoal aí do Zoom, eu não tô de novo para cá, porque daí eu vou desligar o Wi-Fi do meu aqui. Inclusive, caiu. Melhorar a conexão aqui, tá bom? Sim. Enquanto isso, a gente espera o pessoal entrando aqui, porque daí eu retorno só por aqui e fica melhor. Aí não tem tanta instabilidade, entendeu? Não tem jeito, a gente precisaria de uma mega master internet, né? Para dar conta, né? Alô, alô, o pessoal tá falando que tá travado ainda? Tá travado para você, Marcos? Estou ouvindo você muito bem, a imagem está um pouco embaçada, né? O pessoal já entrou, já Uhum. tem bastante gente já. Então eu vou falar, tá? Vou falar. Então eu estava falando, gente, que a partir dessa questão da esperança fálica, que tem a ver então com essa questão pendular, eu acabei chegando, né, nessa concepção spinoziana de esperança, que é trabalhada pelo Vladimir Safatli aqui nesse livro O Circuito dos Afetos, tá? Ele vai falar algumas coisas muito interessantes aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? Só para vocês se localizarem, a tese fundamental assim, do Safatli é de que não há política sem encarnação. Então é um livro muito interessante porque o tempo inteiro ele traz a questão do corpo, não é à toa que se chama O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e Fim do Indivíduo, né? E que, em algum momento, né, ele vai justamente falar, né, ele vai justamente falar da questão da esperança do gozo, né? E ele vai, olha só, que interessante, né? Eu vou ler um trechinho, tá, do livro do Vladimir Safatli, que está na página 20, na qual ele vai dizer o seguinte: como sabemos desde Spinoza, Metis e Spes se complementam. Há uma relação pendular, olha o pêndulo aí, né? Entre os dois. Não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Daí porque viver sem esperança, disse uma vez Lacan, é também viver sem medo. Mas há ainda uma dimensão estrutural profunda que aproxima medo e esperança. Ela refere-se à dependência que tais afetos demonstram em relação a uma mesma forma de temporalidade, dominada pela expectativa. Pois, um corpo é uma maneira de experimentar o tempo. Cada corpo tem seu regime de temporalidade. E regimes de temporalidade idênticos aproximarão corpos aparentemente distantes. Seja a expectativa da imanência do dolo, seja a expectativa da iminência de um acontecimento que nos redima, medo e esperança conhecerão ao mesmo tempo fundado na ordem própria a um horizonte de expectativa
Vejam o que ele está falando, então, que é a mesma lógica do tempo que rege medo e esperança. Mesmo que se trate de procurar, dependendo do caso, sinais futuros negativos ou positivos, sempre o tempo da espera que nos retira da potencialidade própria ao instante. Vocês vejam como o Vladimir aqui ele não faz menção, né, a Antígona aqui, mas é exatamente essa a indicação que o Lacan está dando, não é? De uma oposição entre Cronos e sincronia, que é encarnado pela... Então, a ideia do tempo como um pêndulo em oposição à ideia da potencialidade própria ao instante. Talvez por isso, continua o Vladimir, o corpo político que esperança e medo são capazes de produzir seja sempre modalidade de um corpo político providencial. A ideia da providência, a ideia de que alguém vai resolver alguma coisa, né? O corpo constituído pela crença esperançosa, vejam que ele retoma aí a questão das 3 virtudes, né? A fé, que tem a ver com a crença, o amor e a esperança, né? Sempre a esperançosa em uma providência por vir, ou o corpo depressivo e amedrontado de uma providência perdida ou nunca alcançada, né? Vejam que interessante que a gente comentou um pouco, né? A questão aqui do laço social no Brasil, o quanto nós ficamos capturados por essa lógica, não é? A gente lembrou aqui da última vez daquela política do medo que foi implementada na campanha eleitoral de 2002, no qual, não por acaso, a Regina Duarte apareceu na campanha eleitoral do José Serra, dizendo que estava com medo, programando o medo, né? Ou seja, incitando os eleitores a votarem com medo, né? E a resposta do PT, não por nada a grande filósofa do PT é a nossa querida spinoziana Maria Helena Chauí, né? A resposta do PT foi a resposta pela via da esperança, né? Eu, inclusive, coloquei no nosso grupo do Facebook o último programa da campanha eleitoral de 2002 do Lula, muito bonito e comovente, por sinal, na qual ele dizia que a esperança iria vencer o medo, né? E, de fato, ele foi eleito e ficou conhecida essa vitória do Lula como a vitória da esperança sobre o medo. Vejam que interessante que a vitória da esperança sobre o medo é a vitória, não é? De um lado do pêndulo que tem uma expectativa positiva em relação à providência, contra o medo que nessa lógica pendular, um corpo depressivo, não é? E paralisado, digamos assim. Mas vejam vocês que a lógica pendular, a lógica é a mesma, não é? Isso é que é muito interessante, talvez, da gente fazer uma autocrítica, digamos assim, né? E que é diferente daquilo que o Vladimir vai propor aqui, que é a questão do desamparo, né? Que seria uma outra relação com o tempo. Bom, eu não vou comentar isso agora, porque eu acho que a gente pode deixar isso mais para frente, mas eu queria só retomar uma outra passagem desse mesmo livro, que agora é um outro capítulo mais para frente, na página 98, quando o Vladimir vai retomar justamente essa questão do Spinoza, esperança e contingência, né? No qual ele retoma essa questão, ele diz assim, o advento de um corpo dependente da circulação de um afeto que ganhou dimensões políticas decisivas, a saber, a esperança.
é a esperança que sustentará tal corpo por vir, que produzirá sua ossatura, né? Pois esperança é, acima de tudo, uma forma de ser afetado pelo tempo. Ele retoma isso, né? Afeto indissociável do que poderíamos chamar de temporalidade da expectativa, que é algo que ele já tinha desenvolvido ali no começo, né? E aí ele vai dizer, né? Medo e tempo de valência invertida. A esperança é uma alegria instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida. O medo é uma tristeza instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida. Então, essa é a definição do Spinoza, da diferença entre medo e esperança, está na página 98, 99 do livro O Circuito dos Afetos, do Vladimir Safatli, e ele faz uma nota de rodapé muito interessante, dizendo assim: embora não exista esperança sem medo, isso não implica afirmar que os dois afetos se equivalham, como fica claro em afirmações como: a multidão livre conduz-se mais pela esperança do que pelo medo, ao passo de que uma multidão subjugada conduz-se mais pelo medo do que pela esperança. Aquela procura cultivar a vida, esta procura evitar a morte, né? De fato, a multidão livre conduz-se mais pela esperança, mas não é possível a esperança não se interverter continuamente em medo, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que você tem... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, existe medo e esperança, eles estão em polos distintos e eles, de alguma maneira, programam afetos diferentes, mas, entretanto, eles estão nesse mesmo paradigma da linearidade cronológica. Ou seja, você está num polo quando você está na esperança, que é esse polo da liberdade, da multidão livre, não é? Entretanto, como você está nesse mesmo paradigma linear, nada impede que você retorne para o polo do medo. Então, é do fálico que eu estou querendo dizer para vocês, que está programada nesse paradigma, né? Nesse sentido, eu queria lembrar também algo que o Lacan vai propor no Seminário 10, que tem exatamente a ver com essa questão do modo de pensar o medo a partir desse paradigma. Muito radical no Seminário 10 a respeito da relação entre angústia e medo. Nós estávamos acostumados, inclusive nós estávamos, digamos assim, condicionados pela própria leitura do Lacan anterior e pelo próprio retorno a Freud que Lacan propôs ali por volta dos anos 50, como eixo angústia de castração, a partir de um ponto de vista estrutural, nós estávamos muito acostumados a entender que a angústia é sem objeto e que o medo tem objeto, não é? Ou seja, que o medo é medo de alguma coisa e que a angústia, por ser angústia de castração, ela tem a ver com a falta do objeto. Lacan diz isso textualmente no seminário 4, por exemplo. Mas a partir do seminário 10, Lacan opera uma inversão radical em relação a isso, né? E ele inverte completamente essa lógica, dizendo que a angústia não é sem objeto, não é? Que a angústia aparece justamente quando emerge esse objeto que ele vai nomear, então, objeto A, objeto causa do desejo, e que o que é sem objeto é justamente o medo. Isso, se vocês quiserem consultar, é algo que a gente pode até retornar, porque não vai dar tempo de desenvolver hoje, que nós temos 10 minutos,
Mas está no capítulo 12 do Seminário 10, a angústia, sinal do real, foi nomeado assim. Sabemos que esse texto foi estabelecido pelo Jacques Alain Miller, né? Ele nomeia, então, essa aula de Lacan como angústia, sinal do real. É a aula 12 do seminário estabelecido, né? Na qual a Roma já voltou aqui. Diz sem objeto. Ele nesse ponto, né? E ele vai então falar, né? Fazer todo um comentário muito interessante, inclusive retomando Chekhov, né? Citando vários exemplos que a gente pode até retomar mais para frente, da literatura, né? E testemunha dessa inversão, né? E de que o medo tem a ver justamente com essa que foi colocada ali pelo Spinoza, né? Uma expectativa paralisante, né? Que tem a ver justamente com essa inibição, né? Ana, eu não sei se você consegue me escutar pelo Zoom, mas está travando muito. Né? Faz pelo menos um minuto que a gente não consegue acompanhar o que você está dizendo, não dá para ouvir. Voltou? Voltou ou não? Agora sim, Alô? Voltou? voltou, Ana, eu estou ouvindo sua voz. Tá. E o pessoal está Tá, pedindo então para eu você vou retomar retomar. um pouquinho, a partir ali do Olha, eu vou. capítulo 12 do Seminário 10. Então, eu dizia para vocês que Lacan, no Seminário 10, ele opera essa inversão radical na relação entre angústia e medo. Se nós tomarmos a indicação que o próprio Lacan havia nos oferecido nos anos 50, com o retorno ao Freud, tendo como paradigma a angústia de castração, nós havíamos sido condicionados a entender que o medo tem objeto e a angústia não tem objeto, já que a angústia é a angústia de castração. No entanto, aqui no Seminário 10, ele vai produzir uma inversão nesse sentido. E ele vai dizer que a angústia tem objeto, a angústia é diante de algo. Ele vai falar
voltou agora, né? Oi, Ana. Sim, voltou, mas assim, travou total, Oi, gente. né? Voltou. Agora acho que voltou. Bom, a gente está terminando, eu acho que não vai dar tempo de retomar, porque acho que esse é um ponto bem importante, entendeu? Para desenvolver essa tese. Porque eu acho que o medo, né? Essa questão do medo e da esperança, acho que ela precisa ficar bem clara, na medida em que Lacan é contundente em relação a isso, de que Antígona não é movida pelo medo, né? E eu acho que isso é fundamental para a gente pensar na relação do ato, né? E dessa, vamos dizer assim, dessa posição ética que ela encarna, de alguma maneira, né? Então, fiquem tranquilos, o pessoal está falando que pena, que perdeu e tal, a gente retoma a partir daí, porque acho que tem muita coisa para a gente desenvolver, né, a partir dessa questão do... Eu queria realmente retomar essa coisa do medo sem objeto, né, a partir disso que o Lacan vai falar do Chekhov, né, que o medo... Eu vou só para terminar, então, com quem ainda ficou aqui, ler esse trechinho, né, que ele vai falar assim: essa tese é bastante comprometida pelo fato de que, em muitos casos, o medo paralisa, manifesta-se em ações inibidoras e plenamente desorganizadas, ou lança o sujeito no desarvoramento menos adaptado à resposta. Logo, é em outro lugar que advém buscar a referência pela qual a angústia se distingue, né? E aí ele vai falar justamente do paradoxo de que a angústia não é sem objeto. Então, vocês vejam que interessante o que ele está dizendo, que o medo é sem objeto, né? Vocês vejam que importante essa pergunta que ela vai fazer, se a esperança é sem objeto. O medo é medo do que você não sabe o que é, porque o medo é negativo, de alguma coisa que vira, não sabe o que é, né? Então, ele fala que o medo, que interessante isso. É uma coisa muito explorada pelos filmes de terror, né? Os filmes de terror onde você tem um objeto, sei lá, o Fred Krueger, como que chama aquele do Pânico? Enfim, né? Quando você tem O Ana está travando novamente. Quando você tem um objeto do medo, o medo fica um pouco carregado, né? O medo, o verdadeiro pavor é de uma coisa que você não sabe o que é, né? Então, ele vai dizer assim, que embora aparentemente o medo produziria uma fuga, né? Se a gente fosse pensar numa situação de perigo real, na verdade o que ele produz é paralisia, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar, não é? Se não é algo parecido que acontece também com a esperança nessa perspectiva da esperança pendular, né? Uma expectativa positiva que também programa uma certa paralisia, de alguma maneira, embora uma paralisia eufórica, né? Uma multidão livre, como diz o Spinoza, mas uma multidão livre que está a todo momento um pouco anestesiada, esperando o que virá, né? Contra isso, talvez a gente pudesse pensar num outro tipo de esperança, né? Bom, como está travando aqui, já deu a hora, eu acho que a gente podia parar aí, se despedir, dizer que a gente se encontra no próximo semestre. Eu acho que é no dia 10 de agosto, né, Marcos? Isso, vamos nos encontrar no dia 10 de agosto. Isso. Então, vamos ver se até lá a gente consegue melhorar essa conexão aqui, para que isso não aconteça mais, mas de qualquer maneira, acho que deu para a gente adiantar bastante, né?
cuidando. E a gente segue, então, no mês que vem, né? Para quem for entrar de férias, boas férias. A gente vai ver se a gente consegue produzir alguma coisa, né, Marcos? Alguns Sim. inscritos a partir desse trabalho inicial. Né? E a gente vai continuar a partir desse ponto. Fiquem tranquilos que a gente vai retomar tudo isso, tá bom? Então é isso. Até mais, obrigada e até julho. Beijo Até para mais. vocês. Tchau, tchau.